O Palmeiras desiste da chegada de jogador importante e conta também que Corinthians e Palmeiras estão no mercado em busca de zagueiros pelo mundo. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e uma proposta recusada pelo Grêmio feita pelo Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar falando sobre Paulinho e Atlético. Paulinho já é jogador do Palmeiras, virada a página, mas importante registrar que o Galo não terá direito a 100% dos 18 milhões de euros envolvidos na negociação. Para você que andou meio ausente nos últimos tempos, vale a lembrança de que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, além das cessões definitivas do Gabriel Menino e do Patrick, beleza? Só que em cima desses 18 milhões de euros, o Galo fica com 70%. O que equivale a dizer que o Atlético terá direito a mais ou menos 80 milhões, os outros 34 milhões serão do próprio Paulinho, que ficou ainda mais rico nessa transferência. Fico imaginando se o Rafa Miranda jogasse nesse momento atual do futebol brasileiro super inflacionado. Salário na casa dos 2 milhões de reais por mês, além desses 34 milhões de reais assegurados por ser dono de 70%, ou melhor, de 30% dos direitos econômicos, os outros 70% pertenciam ao Clube Atlético Mineiro. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. Relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda 2 brasileiros. Você vai lembrar que o Ruben Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca com vários jogadores, e esses 2 brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Antony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Ruben Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Antony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo. Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Acho que seria o caso de pelo menos dar uma ligada para entender as condições do negócio. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Tem informação de um zagueiro brasileiro que atua na Itália na mira alviverde. Pelo menos é o que informa o jornalista Marco Contério. Ele assegura que o Palmeiras abriu negociações com o Frosinone por Matheus Luzuardi. Esse atleta tem 20 anos de idade, é brasileiro, mas havia se mudado para a Itália algum tempo atrás. Vou contar um pouquinho da história desse jogador. Foi formado na base do Grêmio, mas esteve profissionalmente no Novo Horizontino e no Criciúma. Foi para o Frosinone para terminar a formação do Sub-19. E tem sido utilizado com alguma frequência no time principal. Foram 9 partidas até aqui, sendo 3 na atual temporada.
duas delas nas últimas duas datas do ano de 2024, ou seja, ele enfim conseguiu ser titular depois de um longo e tenebroso inverno. Operação, de acordo com o jornalista, gira na casa dos 4 milhões de euros ou por 80% dos direitos econômicos. Palmeiras não confirma nem desmente, só admite que está em busca de um zagueiro. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás que Santi Mingo, atleta do Defensa e Justiça, era uma prioridade. Não houve acordo entre as partes, até por isso o Cruzeiro tenta atravessar o Verdão na contratação desse jogador. Preciso falar agora sobre mais uma oferta feita pelo Palmeiras e recusada. Agora, proposta ao Grêmio pelo meio-campista paraguaio Vila Sante. Acho chato chamar Vila Sante de volante, ele é muito mais do que isso. Palmeiras busca alguém para figurar, para melhorar seu meio-campo. A primeira investida foi, vocês sabem, em Andrés Pereira. Não houve acordo com o Fulham, mesmo diante da proposta de 20 milhões de euros. A proposta feita recentemente ao Grêmio pelo Vila Sante foi de 8 milhões de dólares, que equivale a mais ou menos 49 milhões e 300 mil reais. O tricolor gaúcho diz que só aceita vender o Vila Sante por 12 milhões de dólares, equivalentes a seus 80%, ou seja, para que um clube tire o Vila Sante hoje do Grêmio, vai haver necessidade de um investimento de algo na casa dos 14 milhões de dólares. O que eu ouvi de um dirigente gremista super importante? Chance zero de negociarmos nesses termos oferecidos pelo Palmeiras, fecha aspas. Vila Sante, apesar de não falar muito e ser bastante discreto, especialmente fora das quatro linhas, é avaliado como um grande craque do time, o capitão gremista e alguém da confiança do novo técnico Gustavo Quinteiros. Quinteiros, inclusive, enquanto negociava sua ida para o Grêmio, exigiu a permanência do Vila Sante. Sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, e informação essa que ganhou corpo justamente porque lá na Europa o que o Palmeiras achava que seria muito bem desenrolado passou a se tornar um nó muito complicado de desatar, ainda mais com a concorrência desta janela de transferências que está aberta por lá, uma janela que é muito mais forte aqui para nós do futebol brasileiro, para eles do futebol europeu apenas uma janela pontual de correção de erros que foram feitos na janela de meio de temporada, que para nós é a janela também de pontualidades, de colocar alguns pingos nos is para atacar o segundo semestre, mas o fato é que até o dia 31 de janeiro muita coisa pode rolar, mas esse interesse do Palmeiras em especial, e eu tô falando do Andrés Pereira do Fulham, ele está muito difícil porque o time inglês não quer, em hipótese alguma, abrir mão deste que é o astro do time, é o cérebro da equipe, do técnico português Marco Silva. E como eu trouxe a informação aqui para vocês, continuo com ela, o Fulham só abriria uma negociação, ou no caso, serviria um banquete ao Palmeiras, caso 30 milhões de euros em composição financeira, seja com grana, com atletas, enfim, mas caso 30 milhões de euros batam na mesa do clube inglês. Nada abaixo disso fará com que o Fulham se desestabilize. Pelo menos na informação que eu continuo tendo, e vocês podem perceber nas movimentações de mercado que o Fulham está ignorando solenemente o Palmeiras, que está à espera da resposta da investida de 20 milhões de euros e que pode bater ali em metas a 22, 23, vai depender muito do acordo que o Palmeiras se disporia a fazer ainda numa segunda tentativa, já que nem a primeira obteve a resposta, tá bom? Então, diante desse cenário, o Palmeiras, claro, partiu para o chamado Plano B. E um ótimo, inclusive, Plano B, diga-se de passagem, porque o nome é do Vila Sante, volante paraguaio, 28 anos, experientíssimo da equipe do Grêmio, tá? Inclusive, joga junto com o Gustavo Gomes na seleção paraguaia, muito bom atleta e que tem um alto custo de mercado. Porém, esse custo, ele gera nesse exato momento uma variação para baixo, porque o Grêmio teve a confirmação nesses últimos dias de um planejamento para orçamento, sem gerúndio, mas é por isso, né? Dois substantivos, de que em 2025 a coisa vai ser um pouquinho mais apertada. E aí, obviamente, devido a todo o processo que nós acompanhamos nesse ano, de um Grêmio com dificuldade financeira por causa das enchentes que devastaram
a Arena do Grêmio, o CT do Grêmio, e precisou-se de um investimento muito grande na recuperação da infraestrutura. O Inter passou por isso também. O Grêmio teve isso totalmente refletido no Campeonato Brasileiro, de um time que brigou até poucas rodadas do fim contra o rebaixamento, depois conseguiu dar um salto de qualidade e, evidentemente, claro, sem participar de Libertadores e de competições de mais alto calibre, o Grêmio vai ter o orçamento mais reduzido. Então, justamente por isso, o Grêmio vai precisar vender jogadores e não vai poder se dar ao luxo de pedir aquilo que ele, Grêmio, tinha nas últimas semanas colocado em prateleiras no mercado para aqueles que pudessem se interessar por essas peças do tricolor gaúcho. E é aí que entra essa história do Vigia Sante no Palmeiras e esse plano B, que hoje é um plano B mais factível, mais acessível a acontecer para o Palmeiras do que a história do Andréas Pereira. O Palmeiras está prestes a oficializar uma grande mudança no patrocínio Master e no uniforme para a temporada 2025. A nova parceria com a Sportingbet, casa de apostas que substitui a Crefisa e a Faculdade das Américas, FAM, já está assinada, mas ainda não foi divulgada ao público. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito bem perto da estreia do Verdão no Campeonato Paulista, marcada para o dia 15 de janeiro contra a Portuguesa. De acordo com informações obtidas, a apresentação do novo patrocinador deve ocorrer no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira, apenas 2 dias antes do confronto inicial no Allianz Parque. Mesmo com a estreia do patrocínio estampado na camisa, o time ainda usará o uniforme de 2024. O lançamento do modelo atualizado, desenvolvido pela Puma, está previsto para o início de fevereiro, já com a logomarca da Sportingbet em destaque. Esse novo contrato é um marco importante para o clube. Diferentemente do antigo acordo com as empresas da presidente Leila Pereira, que exigia exclusividade publicitária, a parceria com a Sportingbet permite que o Palmeiras negocie outros espaços do uniforme com diferentes empresas. Essas tratativas estão sendo conduzidas com total discrição, e ainda não há informações sobre quais marcas poderão se juntar ao clube. Falando em números, o acordo com a Sportingbet prevê um pagamento fixo de R$100 milhões anuais, além de bônus que podem somar até R$70 milhões, dependendo do desempenho do time em competições. O contrato é válido por 3 anos, com possibilidade de extensão por mais um. Esses valores colocam o Palmeiras como o terceiro clube com maior receita de patrocínio Master no Brasil, ficando atrás apenas de Corinthians e Flamengo, cujos acordos giram em torno de R$103 milhões e R$105 milhões anuais, respectivamente. Outro ponto importante do contrato é a inclusão de cláusulas de segurança jurídica para proteger o clube de possíveis problemas com a regulamentação das casas de apostas no Brasil. Embora a Sportingbet já esteja regularizada, o Palmeiras garantiu mecanismos contratuais para evitar prejuízos futuros. Enquanto isso, o encerramento da longa parceria com as marcas de Leila Pereira, que durou quase uma década, também será formalizado em um evento especial. Essa transição simboliza o início de um novo ciclo para o Verdão, que busca fortalecer ainda mais sua marca e suas finanças. Além de ser exclusivo para o futebol profissional masculino e feminino, o novo contrato não prevê divisão específica de recursos entre as modalidades, mas mantém o foco em consolidar o Palmeiras como uma potência no cenário nacional e internacional.